Olá, meus queridos e queridas do quarto ano, que saudade de vocês. Espero encontrá-los todos com muita saúde, se cuidando, porque a pandemia ainda está aí. Então, lembrando, se puder, evitem as aglomerações, fiquem em casa. Mas se precisar sair, não deixem de usar a máscara. E sempre leva um frasquinho com álcool, porque se você encostar em qualquer lugar que uma outra pessoa possa ter encostado, passa o álcool nas mãos para higienizar. Lembrando, a pandemia está aí e os casos de Covid-19 só têm aumentado. Então, se cuidem, porque já já isso tudo vai passar e a gente vai estar junto novamente. Hoje, depois de falar de super-heróis, anti-heróis, heroínas, eu trago um assunto que eu também acho que vocês vão gostar muito. A gente hoje vai falar sobre as histórias em quadrinhos. O que é uma história em quadrinho? Uma história em quadrinho, ou HQ, né? Pegando história em quadrinho, HQ, é um nome dado à arte de narrar uma história através de desenhos e de textos, em sequência normalmente horizontal. Essas histórias, elas possuem os mesmos fundamentos básicos, os mesmos elementos de uma narrativa. Elas têm enredo, elas têm os personagens, um tempo em que ela acontece, um lugar em que se desenvolve a história e o desfecho. No geral, elas apresentam a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal. Os desenhos, eles mostram as imagens do rosto, fatos que as pessoas estão fazendo. Então, os desenhos, eles expressam também emoções, ou seja, a linguagem não verbal. Os artistas, eles utilizam diversos recursos gráficos nesse tipo de gênero textual, as histórias em quadrinhos, para trazer o leitor para dentro da história que está sendo contada. Um dos elementos que aparecem nas histórias em quadrinhos são os balões. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados esses balões com textos escritos dentro dele. O formato desses balões também transmite uma intenção distinta conforme o desenho dos balões. Eu vou dar aqui alguns exemplos desses formatos de balões e das intenções que eles transmitem quando eles aparecem no texto da história em quadrinho. Bom, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Balões com linhas tracejadas, eles indicam que a personagem está cochichando, está sussurrando. Balões em formas de nuvem, com bolinhas, levando ao personagem a que se refere àquele balão, eles transmitem o pensamento daquela personagem. Balões com traços pontiagudos, eles transmitem gritos. Tem também um balão com uma lâmpada dentro. Significa que o personagem teve uma ideia. Um balão com a linha contínua, mas com várias setinhas indicando, saindo dele, indicam que várias personagens estão fazendo aquela fala. Um balão com uma interrogação significa que a personagem está com dúvida. Um balão com um ponto de exclamação dentro significa que a personagem está admirada. Um balão com reticências, aqueles 3 pontinhos, significa que a personagem não está conseguindo se expressar. Um balão que tem notinhas musicais, às vezes assim, um trechinho, de uma música, porque esses balões com notas musicais, eles representam o que está sendo cantado. Então, às vezes aparecem as notas musicais e, entre elas, o trecho de uma música. Sinal de que aquilo representa que a personagem está cantando.
Também são exploradas as letras de tipos diferentes, né, e os sinais de pontuação, como a gente já falou aqui, sempre buscando a interação do leitor com a historinha que está sendo contada. Os suportes mais usados, né, onde eu encontro mais as histórias em quadrinhos para elas serem publicadas, geralmente são os jornais, as revistas, né, uma revista comum, mas às vezes ela tem lá uma tirinha ou de uma história em quadrinho, e os gibis, que são todos eles contando uma ou várias histórias em quadrinhos. Agora eu queria falar para vocês da origem das histórias em quadrinhos. A gente pensa que isso é uma coisa nova? Nananina não. A primeira história em quadrinhos, com as características que nós conhecemos hoje nas HQs que a gente vê, ela foi publicada nos Estados Unidos em 1894 em uma revista chamada Truff. A autoria dessa história é do americano Richard Outcault. Isso mesmo, Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ, ela tem como título The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, naquelas áreas mais pobres, né, nas comunidades mais simples lá de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Daí The Yellow Kid, é como se fosse a criança amarela. A personagem comunicava-se por gírias, numa linguagem bastante coloquial, popular, e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo americana e as questões raciais e urbanas. Aqui, o cartaz da Yellow Kid, né? Que é o personagem que foi criado pelo artista Richard Outcault em 1894. E a gente pode dizer que esta história, The Yellow Kid, ela é a origem das histórias em quadrinhos. Embora essa história seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que existem algumas manifestações artísticas que já existiam há tempos e que serviram como influência para a criação das HQs. Um exemplo é o que você encontra em todas as igrejas católicas que você entra. São os quadrinhos com a Via Sacra. Eles contam 15 estações em que aparece em cada quadrinho uma parte da história de Jesus, desde o seu julgamento até a sua crucificação. Esses desenhos, eles estão nas paredes das igrejas e eles ficam um ao lado do outro. Por isso, a gente diz, né, que as histórias em quadrinhos também se inspiraram nesses quadrinhos da Via Sacra, porque são quadros que têm desenhos e que ficam ladeados, fica um ao lado do outro e que, em sua sequência, contam essa história. A história de Jesus desde o seu julgamento até a sua crucificação. Agora falar um pouquinho das histórias em quadrinhos aqui no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos, ela chamou-se O Tico-Tico e ela foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, ela foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Só que em 1964, quando começou a ditadura militar, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura que essa ditadura instaurou. E só voltou a ser publicado novamente, né, o gibi com
os personagens da Turma do Pererê em 1975. Ele ficou fora do ar de 1964 até 1975, ou seja, durante 11 anos. Aqui, os personagens da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. Outra história que eu sei que vocês gostam muito, que vocês curtem, e que é aqui do Brasil, é a Turma da Mônica. Ela também surgiu na década de 1960, e ela surgiu essa história mais conhecida do Brasil, a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso, e faz até hoje, que ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. E aqui eu apresento para vocês a evolução da personagem Mônica. O traçado da Mônica, desde que ela começou lá em 1963 até 2013, que é a versão atual. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das histórias em quadrinhos pelo mundo. As histórias em quadrinhos, elas estão presentes em todo o mundo e existem várias personagens que são emblemáticas. Mais adiante, a gente vai falar das histórias em quadrinhos japonesas, os mangás. Mas agora a gente vai falar então de outros lugares, que publicaram histórias em quadrinhos e que ficaram famosas também. Uma delas é a Mafalda, a criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade, ela possui um pensamento reflexivo e questionador sobre a realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. A Mafalda, ela é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa, e tornou-se um símbolo argentino. Nesse quadrinho que está aqui para vocês, a Mafalda aparece conversando com um amigo. Uma outra história também muito famosa é a história do Calvin e Haroldo. Ela é uma HQ notável e o título original é Calvin and Robbins. Aqui no Brasil é que o título ficou Calvin e Haroldo. Ela foi criada em 1985 pelo americano Bill Watterson. E as tirinhas elas já foram exibidas em jornais até 1995. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que parece um gigante, mas que na realidade ele não passa de um bichinho de pelúcia. E agora, para terminar, eu trago para vocês as graphic novels. Elas são um romance gráfico, ou seja, são histórias mais densas, mais longas e elaboradas como um romance. Então, elas usam como suporte um livro com uma edição caprichada, papel e impressão de alta qualidade. E assim, por serem histórias mais longas, muitas delas são voltadas mais para o público adulto, mas existem graphic novels para todas as idades. Então, como um exemplo importante dessa forma de arte, as graphic novels, temos a obra Maus, de Art Spiegelman, publicada em 2 partes, em 1986 e depois em 1991. Nesse romance, o autor narra as memórias da sua família pela perspectiva do seu pai, que com sua mãe passou pelos horrores do Holocausto da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus eles foram presos em campos de concentração pelos alemães. Nessa história, os judeus eles foram representados pela figura dos ratos, e os nazistas aparecem como gatos. Em 1992, Maus ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, oferecido a obras jornalísticas. Foi a primeira vez que uma história em quadrinhos ganhou esse tipo de reconhecimento. Então, é uma obra autobiográfica, Maus, de Art Spiegelman.
Bom, por hoje foi só. Na próxima, a gente se encontra ainda falando de um assunto relacionado com as histórias em quadrinhos, as onomatopeias. A atividade referente a esse vídeo vai estar aqui embaixo. E aí eu peço que continuem vocês se cuidando, tomando todos os cuidados necessários para evitar essa doença, a Covid-19. Porque já já eu tenho esperança de que nós retornaremos ao ensino presencial. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um grande beijo para vocês. Tchau!